E o dólar recuou hoje frente ao real, caiu mais de 1%, ou seja, reverteu os ganhos que nós tivemos na semana passada, quando o dólar chegou a ser negociado a R$ 3,33 e terminou na sexta-feira perto de R$ 3,30. Mas hoje o dólar passou para R$ 3,26 e você acompanha o fechamento. Dólar comercial, referência para o mercado, levantamento da CMA, agência de notícias, encerrou a R$ 3,26, recuou 1,45%. O dólar oscila muito no mercado frente a diferentes moedas em função também da política norte-americana. O presidente Donald Trump viaja pela Ásia neste momento e o que ocorre é muita especulação sobre os acordos que ele precisa fazer com o Japão para manter a economia americana em ritmo crescente. Agora, o que acontece no mercado de papéis já é um pouco diferente. O índice Bovespa, que vinha em baixa na semana passada, subiu, principalmente agora há pouco, com a alta das ações da Eletrobras. Nosso índice Bovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, subiu 0,5% agora há pouco e encerrando negociações aos 74.288 pontos. Essa alta para o índice Bovespa ainda não traz os bons números que nós víamos, né? 75, 76 mil pontos, mas trata-se de uma recuperação. Essa recuperação ocorre nos últimos momentos agora do pregão. A Eletrobras é um dos destaques de alta do nosso índice Bovespa nesta segunda-feira. Aliás, o noticiário dava conta agora há pouco que operadores citam que o noticiário dos últimos dias sobre a privatização melhorou a percepção dos investidores sobre o que ocorre com a economia brasileira. O presidente Michel Temer alinhou hoje com a cúpula do governo, e as agências destacam isso, e também da Eletrobras, que a proposta de privatização da empresa será enviada ao Congresso por meio de 2 projetos de lei. O texto final ainda não está pronto, mas segundo auxiliares do presidente, a ideia é que ele seja enviado ainda nesta semana. Agora, a maioria dos analistas do mercado de câmbio, ouvidos pelo Banco Central, acredita que o dólar chegará ao final deste ano em R$ 3,20. Todos os índices econômicos entraram em novembro estáveis, né? E os economistas que responderam pesquisas para o Banco Central, a chamada pesquisa Focus, indicam que a inflação estará abaixo de 4% neste ano. Veja. Segundo o relatório Focus, a inflação deve ficar em 3,08% em 2017. O índice é o mesmo da semana passada. Esse índice continua abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para 2018, a previsão do mercado ficou estável em 4,02%. Os economistas do Banco Central também mantiveram em 0,73% de alta a previsão para o PIB deste ano. Para 2018, a estimativa do mercado para a expansão da economia permaneceu em 2,5%. Segundo o relatório do Banco Central, a taxa Selic deve ficar mesmo em 7% em 2017. Atualmente, a taxa é de 7,5%. Odacil Canepa para o SBA. Bom, e a cana-de-açúcar rende até R$ 10.000 por hectare, ganha da rentabilidade da soja, do boi e do milho e até mesmo de uma rentável plantação conjunta de soja e milho. Foi o que disse o presidente da Datagro, Plínio Nastari, ao abrir hoje em São Paulo a 17ª Conferência Internacional de Açúcar e Etanol, que é organizada pela sua consultoria. Bom, você acompanha os números da Datagro agora comigo. Vamos ao painel? Você tem aqui na tela, olha, os números da Datagro. Opa, cadê o número? Renda de cana-de-açúcar, segundo Plínio Nastari, presidente da Datagro, é de uma diferença acentuada. Enquanto o mercado trabalha com o boi, né, a R$ 1.093 por hectare ano, o que ocorre é que no mercado de milho, o que se obtém em média é R$ 2.420, né? Bom, Plínio é um respeitado analista do mercado de açúcar. Ele aponta que a soja rende R$ 3.460 em média por ano. E o que acontece com uma plantação mista de soja e milho, bem administrada, com uma gestão cuidadosa, ela rende R$ 5.800 hectare ano. Agora veja, a cana rende em média R$ 10.260 por hectare. Os dados foram apresentados hoje nessa 17ª Conferência de Açúcar
e etanol. Agora, Plínio Nastari, é respeitado analista do mercado de açúcar e etanol em todo o mundo, né, defende também a eletrificação do álcool como uma saída sustentável para o setor automotivo. Hoje ele comentou que o uso de etanol para alimentar células combustíveis e movimentar motores elétricos, como implantam os japoneses da Nissan e da Toyota, é uma alternativa interessante. Aliás, nessa 17ª conferência, que começou hoje e termina amanhã aqui em São Paulo, o presidente da Copersucar, o Paulo Roberto Souza, disse que os preços internacionais do açúcar devem continuar construtivos, ou seja, em alta, até os primeiros 3 meses do ano que vem. Agora, no segundo trimestre, ele disse esperar aí um superávit global de açúcar no mercado, o que deve pressionar os preços. Portanto, na safra 2017-2018, um superávit pode pressionar os preços a partir de abril. O mercado precisaria de fatos novos para manter essa alta do preço do açúcar, segundo disse o presidente da Copersucar, né? Mas ele lembra que um dos fatores que podem sustentar os preços do açúcar no ano que vem é que o Brasil pode ter a safra mais alcooleira do Brasil. Aliás, falando em açúcar, vamos acompanhar o que ocorre no mercado de açúcar. Você acompanha comigo agora. Açúcar negociado na Bolsa de Nova York veio em alta hoje de mais de 1%. Em mercado futuro, trabalhava açúcar para maio a 14,65 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 1,17%. E o açúcar negociado para julho a 14,75 também subiu mais de 1%. Veja que o açúcar tem tido alguma valorização, embora distante ainda dos preços que nós esperávamos, né, fosse neste momento estar ocorrendo. Na verdade, isso não ocorreu, mas veja o que acontece com o preço do açúcar aqui no mercado brasileiro. Em Londres, nós também tivemos alta hoje, exceção ao vencimento de dezembro, a alta foi de 0,66% para o açúcar, com entrega para março de 2018. Mais de 2018 a 385 dólares a tonelada, mais de 1%. Até o contrato de agosto subiu para 391 dólares e 70 centes a tonelada. Agora aqui no CPEA, vamos ver o número do CPEA? Açúcar cristal, segundo o CPEA, ganha preço no mercado brasileiro e você tem na tela do seu televisor agora, veja, R$ 60,24 a saca de 50 quilos. Açúcar cristal, referência, é o mercado de Santos, números apurados pelo CPEA nesta última sexta-feira. Portanto, recuperação para os preços do açúcar no que diz respeito ao embarque lá em Santos, né? Bom, e essas são as principais informações sobre o que ocorre no mercado do açúcar. Hoje, uma conferência internacional em São Paulo que mostra, né, os dados mais recentes no mercado de açúcar. Agora, você acompanha comigo a previsão do tempo para regiões produtoras de café, com Juliana Rezende, lá da Somar Meteorologia. Vamos a Campo Grande e você tem informação sobre o que ocorre com o clima. Juliana? Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. No decorrer dos próximos períodos, previsão ainda vai ser de chuva em grande parte do centro-sul do Brasil. Agora, durante as últimas semanas, as chuvas vinham ocorrendo de forma mais frequente e também regular aqui nessas áreas do sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e também na metade sul mineira. E as lavouras de café foram muito beneficiadas, porque agora estão em fase de desenvolvimento. E após já terem sido prejudicadas por conta da falta das chuvas, agora essas instabilidades retornando para as áreas produtoras voltam a trazer melhores cenários para o desenvolvimento das lavouras. No decorrer dos próximos dias vai ter previsão de chuva abrangente em grande parte do centro-sul do Brasil. A passagem de uma frente fria afastada da costa da região sudeste vai ainda ajudar a intensificar essas chuvas do norte de Minas Gerais, do estado de Goiás e também no Mato Grosso. As pancadas são fortes e os acumulados podem alcançar até 50 milímetros. E vai ter previsão ainda de chuva significativa na maior parte do centro-sul. A chuva mais fraca vai ficar restrita no estado gaúcho. Mas no decorrer da semana seguinte, essa chuva forte ainda vai seguir concentrada entre o centro-oeste e também no sudeste. Mas fica restrita entre Mato Grosso, Goiás e também no norte de Minas Gerais, que são esperadas as pancadas de chuvas mais fortes. Entre Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, Paraná e grande parte da região sul, previsão de tempo mais seco, com pancadas de chuva de forma bastante fraca e isolada. Mas no decorrer do terceiro período, as instabilidades vão voltar a se concentrar no sul do Brasil. Pancadas fortes e acumulados de até 70 milímetros entre o Rio Grande do Sul e também no Paraná. Agora, nas regiões do centro-oeste,
centro-oeste e também sudeste, as instabilidades vão perder bastante intensidade, mas ainda pode ocorrer pancadas de chuvas mais isoladas e irregulares, principalmente a partir do final do dia. Então, no decorrer das próximas semanas, lavouras de café vão voltar a ser beneficiadas com as instabilidades mais concentradas entre o centro-oeste e também no sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom, e as chuvas que caíram no interior de São Paulo? Trouxeram alívio, pelo menos para os produtores de amendoim, né? Notadamente para aqueles produtores que estão na região de Ribeirão Preto. Gustavo D'Angelo traz detalhes sobre esse alívio para os produtores de amendoim do estado de São Paulo. Aliás, o estado que produz quase 90% de todo o amendoim que é consumido no Brasil. Acompanhe. A chegada da chuva ao interior paulista, especialmente a região de Ribeirão Preto, uma das principais produtoras de amendoim do estado, deixou os agricultores mais aliviados, uma vez que o plantio está atrasado desde o fim de setembro. Por causa da estiagem prolongada, os agricultores postergaram a semeadura dos campos para evitar perdas nas lavouras. O amendoim é uma das principais culturas rotativas adotadas em propriedades de cana-de-açúcar. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a área plantada do amendoim no estado de São Paulo, na safra 2016-2017, foi de 115.200 hectares, o que resultou numa produção de 422.300 toneladas, com uma produtividade de 3.666 quilos por hectare. Para a safra 17-18, a intenção de plantio da lavoura de amendoim sinaliza estabilidade na área a ser plantada, assim como a produção e a produtividade. Mesmo com a germinação de boa parte das sementes semeadas entre o fim de setembro e o início de outubro, espaços encontrados nas lavouras indicam que um percentual significativo não se desenvolveu, mas os produtores não perderam a esperança. Com as chuvas registradas na região, as possibilidades de germinação ainda são positivas. Gustavo D'Angelo para o SBA. Faremos agora uma parada de 3 minutos, mas fique ligado, nós voltamos já já. Você acompanha comigo a evolução dos negócios no mercado de café nas principais bolsas do mundo. O Mercado do Campo volta daqui a pouco. E agora 17 horas e 51 minutos, horário brasileiro de verão. Mercado do Campo volta ao vivo da Brasil Bolsa Balcão, agora a B3. E a Juliana Rezende mostra, você acompanha comigo, as previsões do tempo para as regiões onde você tem uma grande quantidade de plantação de soja. Para o sojicultor, a previsão do tempo com Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Produtores de soja da metade norte do país já começaram o plantio. Isso porque, devido às últimas chuvas que acabaram já ocorrendo na região, aumentando a disponibilidade hídrica do solo, ainda que de forma mais pontual nessas áreas aqui em laranja do mapa, e os produtores já garantiram o início do plantio das lavouras. No decorrer dos próximos dias ainda vai ter previsão de chuva de forte intensidade, mais concentrada entre o interior do Nordeste, Tocantins e também nas áreas mais ao sul do Pará. E a chuva volumosa. Isso vai ocorrer por conta da passagem de uma frente fria até o litoral sul da Bahia, que vai garantir a intensificação dessas chuvas. Só que essa chuva mais forte não vai durar muito tempo, porque no decorrer da semana seguinte a chuva já perde intensidade. Os acumulados ficam baixos, em torno de 30 milímetros na maior parte do interior nordestino e também nas áreas do Tocantins. Apenas no litoral sul da Bahia é que tem previsão de chuva mais forte. Isso vai ocorrer por conta da umidade do oceano, que acaba transportando mais instabilidades para essas áreas litorâneas. No decorrer do terceiro período, essa chuva toda da metade norte do Brasil já vai perder intensidade, e principalmente do interior do Nordeste. O tempo firme vai voltar a predominar, pancadas de chuva de fraca intensidade nas áreas mais ao sul da Bahia. E as pancadas de chuva vão seguir mais persistentes na região norte, principalmente na faixa mais a oeste, devido ao calor e também à alta umidade do ar. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades agora que já vêm ocorrendo de forma mais persistente e também mais significativa no interior do Nordeste, especificamente nessas áreas mais secas, agora já vão voltar a perder intensidade. Então, salienta-se que essas instabilidades agora do interior do Nordeste, elas até podem ocorrer, mas elas não vão ter persistência.
Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E com o clima favorável à produção do café, e mais do que isso, a entrada lenta, mas constante de café arábica produzido lá na América Central, no mercado internacional, os preços vieram em queda na semana passada. Mas nesta segunda-feira, o mercado futuro de café arábica na Bolsa de Nova York apresentava alta agora à tarde, né? Em Londres, no entanto, você verá uma leve baixa no fechamento dos negócios com café robusta, lá na principal bolsa que influencia o mercado de café robusto em todo o mundo, onde dá forte negociação com operadores do Vietnã. Bom, você acompanha comigo agora o fechamento dos negócios na Bolsa de Londres, onde café robusto é negociado com uma leve baixa, baixa que varia aí de 4 a pelo menos $1 por tonelada, uma queda leve até. Contrato de novembro a $1.903 a tonelada recua $1 por tonelada quando comparado ao fechamento da última sexta-feira. O contrato de janeiro a $1.855 por tonelada também perde pouco, recua $1 por tonelada frente ao fechamento de sexta-feira, mas o contrato de março já perde mais. Já perde $2 por tonelada, recua para $1.832 a tonelada no fechamento dos negócios, e o contrato para maio perde $4 por tonelada a $1.838 por tonelada. Café robusta recua, mas o café negociado na Bolsa de Nova York vem em alta. Como você tem na tela do seu televisor, variação positiva, café recupera preço, não recupera toda a perda das semanas anteriores, mas café para dezembro subiu hoje 160 pontos, voltou a $1,25 por libra-peso, teve alta de quase 1,30%. O café negociado para março na Bolsa de Nova York é $1,29 por libra-peso, sobe 1,21%. Ganha 155 pontos, assim como tem ganho também o café para maio de 2018, a $1,31 por libra-peso, alta de quase 1,20%, subiu 155 pontos. Aqui na B3, café arábica também tendia um movimento de alta e é o que você constata comigo na tela do seu televisor. Últimos negócios com café arábica, negociado aqui no mercado futuro da B3, últimos negócios para dezembro a $155,50 a saca, uma alta de 1,40% nos últimos negócios. Contrato para março é o contrato mais negociado agora na BMF, na antiga BMF, segmento BMF da B3, a $159 a saca, sobe 1,30%. Estava na sexta-feira a 157,30. Veja que a alta já foi mais acentuada, foi a 159,35, agora recuou um pouco nos últimos negócios, 1.500 contratos negociados no encerramento dos negócios agora há pouco. Contrato de setembro de 157,80 subiu para 159,90, agora recua um pouco, mas subiu 1,33%, recua agora nos últimos negócios um pouquinho para $159,25, mas mantém, como é possível constatar, uma recuperação. Eu falo de café arábica negociado no mercado futuro aqui da B3. E essas são as principais informações sobre o que ocorre no mercado futuro do café, e vamos falar agora sobre um assunto que interessa muito, né, para economistas que atuam em São Paulo e acompanham a produção em São Paulo. Porque na semana passada, Antônio Resch comentava aqui no Mercado do Campo sobre a liderança de São Paulo na produção agropecuária do país. Hoje, o diretor do Instituto Agrícola, de Economia Agrícola do Estado, Celso Vegro, explica em detalhes por que São Paulo lidera a produção agropecuária do país. Veja. Celso, obrigado mais uma vez por ter vindo falar conosco. O Celso Vegro é conhecido do telespectador do Canal do Boi, está sempre aqui comentando, é especialista, um dos mais reconhecidos no país no mercado de café, mas hoje, como diretor do Instituto de Economia Agrícola, trabalha com dados maiores, né? Coordena uma equipe de pesquisadores, aliás, ele é pesquisador já há muitos anos no IEA. Vamos falar do que ocorre em São Paulo. São Paulo ainda é o maior estado agrícola do país, Vegro, distante do segundo colocado? É verdade. Os nossos dados demonstram, mais uma vez, a liderança, né, indiscutível do estado de São Paulo em termos de valor da produção agrícola. Graças à diversificação da agricultura paulista, né, nós conseguimos manter essa liderança. Tendo em vista também que tanto a produção de grãos como a produção de cana tiveram um grande incremento nessa última temporada. Agora vamos falar, a cana e a laranja lideram e trouxeram esse número positivo para São Paulo. Sim. A cana crescendo em área e em preço médio, e em produtividade. E a laranja crescendo muito em preços.
né? Então, somando esses dois fatores, a cana crescendo em área, produtividade e preço, e a laranja em preços, mantiveram São Paulo na liderança e neutralizaram o efeito das que vieram em queda, principalmente os grãos e a pecuária. Quer dizer, pecuária perdeu preço em São Paulo como perdeu em outras regiões do inteiro, né? Brasil? O ciclo pecuário vem em baixa, ele está em baixa no Brasil inteiro, né? Então, não é só São Paulo, todo o Brasil inteiro, os grãos, milho e soja principalmente, também vem em baixa comparativamente ao ano anterior, né? Então, os preços médios do ano anterior, frente aos preços médios desse ano, a comparação deu uma diminuição, acho que na pecuária em torno de 9%, né, dos preços, e houve também queda de produção. Então, tudo isso jogou o índice para baixo, que foi levantado pela cana e pela laranja. Então vamos lembrar alguns números. No caso da cana, por exemplo, né? A cana o produtor deve ter um aumento de quase 13% no preço pago à tonelada de cana. Vai girar aí em torno de R$ 72,15 por tonelada. Levantamento feito pelo IEA. Agora, o valor da produção vai passar de 32 milhões e 300... Bilhões. Corrigindo. Bilhões. Me corrigiu o vírgula aqui. 32 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, é um aumento nominal de 15%. Já era esperado. Nós somos grandes produtores de cana, não? Quando houve destravamento daquela política maléfica dos combustíveis conduzida pelo governo anterior, né, trouxe uma oxigenação para o setor que agora está se refletindo nos resultados econômicos, né? Então, eles estão retomando a produção, os produtores estão voltando a investir nas lavouras, e isso tudo está refletindo não só na expansão da quantidade produzida, como também um maior dinamismo nesse mercado, sinalizado pela alta dos preços, né? Agora, com a laranja, a perspectiva é de um faturamento total, né, uma produção de 7 bilhões de reais. Dos quais 5 bilhões aproximadamente laranja destinada à indústria. É um número positivo? Como a laranja teve uma forte recuperação assim? São vários fatores, né? Desde questões internacionais, quer dizer, essa temporada de furacões atingiu muito fortemente os cinturões produtores americanos, né? Esse é um fator. Outro fator é a eliminação de uma quantidade imensa de pomares aqui em São Paulo devido à sopa de doenças fitossanitárias que têm afligido os pomares. Como o greening, por exemplo. E a própria volta do cancro, né? E tudo isso tem causado muita dificuldade de suprimento nas indústrias, né? E um ligeiro reaquecimento também do consumo mundial, porque o suco de laranja é uma das bebidas que, ano a ano, vem encolhendo o mercado, né? Diferentemente do café, né? É muito diferente, aliás, né? No sentido contrário. O suco de laranja vem sendo substituído aceleradamente por outras bebidas, né? E isso tem reduzido muito a demanda pelo produto, mas nesse último ano em particular não está tendo tanta pressão na área de queda do consumo, né? Portanto, cana e laranja salvam São Paulo num período em que milho perde preço, soja perde preço. E o café vale uma anotação, não é, Pulga? No caso do café, a bienalidade do cinturão de Franca foi muito impactante. Nós saímos de uma safra de 6 milhões de sacas para uma safra de 4,5 milhões de sacas. É um terço a menos, tá certo? Então, na verdade, o preço do café esteve estável, que houve a tal da bienalidade. Produzimos menos, faturamos menos. Exatamente, mas o ano que vem volta o café com força. Então ele sai lá ele está entre os 10 maiores culturas de maior valor da produção no estado, deve voltar para a quinta posição ano que vem, com um novo ciclo de alta que nós devemos ter, se não tiver nenhum desastre climático, né? Devemos ter um ciclo de alta ano que vem, e o café volta para a quinta posição, aí logo abaixo do milho e do leite e das aves, né? Agora, soja e milho perderam muito, não? Mas a área produtiva aumentou. A área produtiva em São Paulo, já hoje, milho e soja em São Paulo, há 10 anos atrás não produzia grão. Nós estamos com uma safra de 10 milhões de toneladas. Entre milho, verão e safrinha e soja. É uma safra recorde? Ano a ano tem sido quebrado esse recorde. Ano a ano. Lógico, não produzimos como Mato Grosso, que tem uma forte produção em grãos. Não, mas começa a ser relevante a produção de grãos em São Paulo. Excetuando-se o amendoim, né? Sempre foi 80% da produção do amendoim ocorre no estado de São Paulo. Agora, milho e soja nunca teve uma expressão muito significativa. Mas tem se alterado, inclusive nos anos no ano de 2016, onde houve queda na produção de soja e milho, em São Paulo houve alta. No momento contrário, caiu 7% no Brasil, São Paulo subiu 8%.
né? Mas São Paulo, como é pequeno, não puxa o número do Brasil. Nosso território é pequeno. Território é pequeno, não tem a tradição de lavoura de grãos ainda, mas isso tem mudado e a lavoura de grãos, com certeza, tem muito espaço para crescer dentro do estado, principalmente sobre áreas de passagem degradada. Agora, vamos falar do que já abordamos no início dessa entrevista, que é a diversificação da agropecuária de São Paulo. É o que salva o Estado, né, na sua produção. É o que traz sempre algum produto está em evidência ou alguns produtos estão em evidência. Essa diversificação é que garante essa liderança de São Paulo? Ajuda bastante, né? Vamos ter em conta que a cana é quase metade do valor da produção de São Paulo, 40%. Né? A cana é muito expressiva, mas felizmente há uma diversificação bastante expressiva. Por exemplo, vamos supor, ovos. São Paulo é líder nacional em área de ovos. E quando se faz toda a mescla de todos os produtos e seus respectivos preços, e suas produções e preços, acaba havendo uma compensação entre os que caem e os que sobem, mantendo sempre São Paulo num ritmo de crescimento interessante. Nem todos os estados têm essa diversificação. Não. A maioria dos estados são mais homogêneos, né? Em termos são fortes numa determinada cultura. É o que a gente chama de clusters produtivos, né? Então eles se especializam em determinada produção e permanecem centrados naquela produção. São Paulo tem um perfil um pouquinho diferenciado, mesmo porque, né, Pulga? É aqui que está o mercado consumidor, né? Basicamente mais de um terço que se produz no país acaba tendo por destino São Paulo, o estado, né? Então isso obriga necessariamente, e o valor da terra também, né? O preço da terra é muito elevado no estado, que empurra os produtores para atividades mais rentáveis, né? Por isso que os grãos nunca foram tão relevantes no estado. Outras atividades mais rentáveis, mais adensadas em renda por unidade diária, sempre prevaleceram. Mas esse perfil também está mudando também, inclusive, porque o pacote tecnológico que são aplicados de altíssima produtividade e a proximidade com o porto acaba resultando numa rentabilidade satisfatória, mesmo tendo que pagar preços de arrendamentos elevados. Temos nas nossas portas aqui para o Mar Santos, né? E estamos mais próximos também de Paranaguá em algumas situações. Exatamente. Bom, tudo isso facilita, né, ajuda na liderança do estado de São Paulo. Agora, vamos manter por muito tempo ainda essa liderança no agronegócio brasileiro? Olha, eu vejo assim, quer dizer, por exemplo, São Paulo é onde faz a maior parte do confinamento, né? E onde o confinamento é onde você tem a valorização daquele produto. Você pega um boi magro, traz para aqui e faz o seu confinamento e termina esse animal, é ali que ocorre a valorização. A valorização, né? Você paga um preço pequeno pelo boi magro e consegue revendê-lo depois da engorda a um preço bem mais vantajoso. Então essas transações esse tipo de coisa, essa especialização com o aporte de tecnologia, né, e a proximidade do mercado do consumidor associado ao preço da terra que empurram o produtor rural para que ele seja muito eficiente na atividade, gerando faturamentos que realmente tenham condições. Difícil de outros estados alcançarem rapidamente. Difícil não é, né? Precisa ter realmente um trabalho direcionado, o que a gente chama de governança, né? Funcionar uma boa governança local consegue resultados espetaculares, mas ultrapassar São Paulo vai demorar um pouco. Bom, você acaba de ouvir Celso Vego. Celso Vego é diretor do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura. Repetindo, cana e laranja mantém São Paulo este ano como o maior estado agrícola do país. Preços melhores, produção melhor, isso traz essa liderança para São Paulo, porque é um estado que tem uma grande diversificação na produção de produtos agrícolas e produtos pecuários em geral. Agradeço mais uma vez a presença do Celso Vego aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Obrigado. Voltamos ao programa. E nós voltamos para que você acompanhe o fechamento dos negócios com milho no mercado americano, porque milho esboçou até uma reação de alta no meio desta tarde, lá nos Estados Unidos. Mas no encerramento não foi o que ocorreu, não. Você acompanha comigo agora e veja, foi uma queda leve, mas continua pressão sobre as cotações do milho lá nos Estados Unidos. O mercado trabalhava no encerramento dos negócios, milho com entrega em dezembro a $3,48 por bushel, uma leve queda de 0,07%, mas o contrato de março já perde mais, a $3,61 por bushel, recuou 0,13%. Contrato para maio teve o último negócio a $3,70, o contrato para julho recuou para $3,77. Veja que a queda continua, ou seja, a pressão sobre as cotações do milho lá. Agora aqui, mesmo com alguma queda no mercado futuro brasileiro, veja que milho é negociado bem acima de R$ 32
a saca. Milho tem preços firmes no mercado, apesar da baixa de hoje. Milho para novembro teve último negócio aqui na B3, agora há pouco, a R$ 32,43 a saca. O milho para janeiro, a R$ 33,35 a saca, agora há pouco, nos últimos negócios. E o contrato de março, R$ 34,00 a saca. Para maio do ano que vem, R$ 33,15 a saca. E essas são as principais informações sobre o que ocorre no mercado do milho. Nós faremos agora uma parada de alguns minutos, mas fique ligado, nós voltamos já já, temos mais informações para você. Mercado do Campo volta daqui a pouco. 18h11, horário brasileiro de verão, o Mercado do Campo volta ao vivo dos estúdios do Canal do Boi aqui na B3. E os preços do trigo vieram em alta por conta de uma certa desvalorização do dólar frente a outras moedas, né? Veja o fechamento dos negócios lá no mercado americano, ou melhor, milho, trigo, temos aqui, trigo, você acompanha comigo, trigo na Bolsa de Chicago. Trigo na Bolsa de Chicago opera em alta e veja o fechamento dos negócios. Alta que ultrapassou a 1,15% no vencimento mais curto, hein? Contrato de dezembro a $4,30 por bushel, subiu 1,17%, ganhou 5 centavos de dólar por bushel hoje. E o contrato de março a $4,48, subiu quase 4 cents, alta de 0,84%. Os contratos futuros para maio e para julho também subiram. Então, trigo tem alta no mercado americano. Agora, veja o que acontece. Nós temos agora, vamos lá, né? Trigo negociado no Rio Grande do Sul. Levantamento feito na última sexta-feira. Recuou para R$ 566,50 a tonelada. Então, em reais por tonelada, trigo no Rio Grande do Sul veio em queda. Mas uma queda que não traz assim, mudanças tão acentuadas considerando este período do ano. E você tem na tela agora o indicador para trigo no Paraná. No Paraná, recuperação de preço, hein? E lá é negociado em reais por tonelada também, a R$ 628,53 por tonelada. O trigo tem uma recuperação de preço no mercado do Paraná, mas apresenta ainda alguma alteração no mercado do Rio Grande do Sul, onde tem as cotações sob pressão. Agora eu gostaria de que você acompanhasse comigo a explicação de um dos organizadores, da organizadora do primeiro rodeio de mulheres do Brasil, o chamado Rodeio Rosa. Nós divulgamos aqui durante o mês de outubro a realização em São Paulo do primeiro Rodeio Rosa, um rodeio com provas somente para mulheres. Mas esse evento foi adiado, era para ocorrer no último fim de semana do mês de outubro. E a organizadora do evento esteve na B3 comigo para explicar por que ocorreu esse adiamento e mais, anunciar a nova data. Acompanhe. Fabiana, obrigado por ter vindo. Vamos dar uma satisfação, né, primeiramente, para quem acompanha o Canal do Boi. Nós tínhamos um evento, Rodeio Rosa, marcado para o final de outubro. O Rodeio Rosa ia, inclusive, contribui com esse nome, com aquela campanha do Outubro Rosa, né, de combate ao câncer de mama, câncer que atinge muitas mulheres no Brasil. Era um evento importante, mas ele foi cancelado. Vamos explicar por que ocorreu esse cancelamento. O que fez você tomar a decisão de cancelar esse evento? Então, a gente partiu do princípio de... Não foi bem um cancelamento, a gente resolveu adiar o evento para uma próxima oportunidade, porque o recinto lá da festa, ela tinha 2 entradas. Então, uma entrada era por trás e a outra era bem na rodovia Raposo Tavares. A gente não conseguiu, com o dono do outro terreno, liberar a entrada, porque passava dentro de um outro terreno, liberar a entrada para o recinto. Aí a entrada deveria ser pela Raposo Tavares mesmo. Uma rodovia muito famosa em São Paulo e muito movimentada, né? Só que assim, a gente já tinha conseguido a liberação para entrar pela rodovia tudo, mas na terça-feira, antes do evento, a gente foi descarregar uma carreta de ferragem e quase aconteceu um acidente muito grave na hora que o caminhão estava entrando lá dentro. Então, pela segurança dos participantes, pela segurança do evento e para a gente não estar... correndo um risco de iniciar um evento e com problemas... Com um problema muito grande e por causa de chuva também, porque a rodovia estava escorregadia demais, entendeu? Aí... Você decidiu? Eu decidi adiar o evento porque estava com um risco muito grande para uma coisa tão bonita, entendeu? Você não queria manchar o evento? Não, de jeito nenhum. Esse evento a gente está
priorizando, assim, segurança, legalidade, entendeu? Então, isso... Você não ia correr um risco? Não, de jeito nenhum. Por menor que fosse, Por mesmo menor com auxílio da Polícia Rodoviária? Não. Bom, adiou o evento, mas o projeto continua. E o evento vai ocorrer agora em Salto do Pirapora, né? Quando vai ocorrer esse evento? Então, o evento agora vai ser de 8 a 10 de novembro, por quê? Porque a gente tem que ter um período junto ao EDA de regularização, que são 30 dias. Então, por nós, a gente estaria fazendo na próxima semana, porque o evento já estava pago, o evento já estava todo fechadinho, organizado. As competidoras já estavam prontas para vir, entendeu? Só que, em virtude desse tempo que o EDA, que é o Instituto de Agropecuária, né? Para aprovar o trânsito de animais, para regulamentar tudo novamente. Como a gente mudou o local, então a gente teve que fazer um novo pedido e isso tem que ser 30 dias para eles aprovarem. Então, a gente optou por fazer o evento de 9 a 10. Nós somos muito bem recebidos em Salto de Pirapora, que é próximo também a Araçoiaba. É um recinto já próprio para rodeio, é um recinto da cidade já próprio. O prefeito Joel abriu as portas para a gente, para receber o evento. Toda a segurança, não tem rodovia. Vai facilitar muito para que a família que esteja interessada possa levar suas crianças, levar os jovens. Agora, esse rodeio rosa, vamos lembrar, né? Só para mulheres. Na plateia, homens. Agora, a quantidade de homens trabalhando nesse evento é muito pequena, vamos lembrar. Então, nós estamos com 10% só de homens trabalhando no evento e 90% de mulheres, desde a organização, as competidoras, tudo, entendeu? É para mulheres o evento. O evento todinho, todas as competições são de mulheres, dentro do rodeio. Agora, são várias provas, né? São várias provas. A gente vai ter a prova do rodeio mesmo, que é touro e cavalo, na modalidade de bareback. Vai ter o team penny, o run short, o breakaway, o team rope, a prova de tambor, prova de carneiro e laço comprido. Bom, como você vê, é uma sequência, são muitas provas, são quantos dias? De 8 a? De 8 a 10. Agora, 8 a 10. Nós vamos fazer em 3 dias agora. Em Salto do Pirapora, são 3 dias. São 3 dias de evento. E uma coisa muito boa, a gente conseguiu uma parceria bem legal com a prefeitura, que bilheteria aberta, não vai ter cobrança de entrada. Ou seja, é livre para a plateia assistir, acompanhar o evento. É isso? É isso. Bom, e o que nós teremos a mais lá fora, esses eventos? Nós teremos todo um suporte, vamos dizer, lanchonetes, nós teremos... Toda a praça de alimentação. Toda a praça de alimentação. Ou seja, é para a família mesmo, é para a mulher e para a família. A praça de alimentação, vai ter parque de diversão também, vai ter toda aquela estrutura que a gente já iria montar lá em Araçoiaba, que já estava pronta, nós vamos estar passando lá. E o evento é de 8 a 10 de dezembro. 8 a 10 de dezembro. Eu falei em novembro, vamos corrigir. De 8 a 10 de dezembro, tome nota, hein? 30 dias. Aí lembro, 30 dias para aprovar todo o transporte de animais, para fazer tudo dentro da legalidade. Exatamente. Não, eu pensei que fosse agora novembro. Não, me confundi. Tome nota aí, para dezembro, início das férias das crianças, Salto do Pirapora, 8, 9 e 10 de dezembro, lá em Salto do Pirapora. E a prefeitura lá está montando todo assim um aparato para dando suporte para receber todo o pessoal na parte de turismo lá na cidade, hotel, pousada. Bom, Rodeio Rosa promete ser um sucesso, hein? Eu agradeço a presença da Fabiana aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Bom, é interessante, né? Aproveitar esse primeiro evento, rodeio, né? Destinado exclusivamente para mulheres, com diferentes provas, inscrições de mulheres de várias regiões do país. Antes de encerrar o Mercado do Campo, vamos à cotação da soja. Você acompanha comigo o fechamento dos negócios com soja no mercado americano, assim como ocorreu com o trigo. A soja também vem em alta de 0,71% até 0,73%. A soja, ou melhor, a soja para novembro, né, é negociada a $9,84 por bushel, para janeiro a $9,94, e os contratos de março e maio do ano que vem operam ainda acima de $10 por bushel. Bom, e o mercado opera soja aqui na B3, que tem como referência o mercado lá em Chicago. É como se você operasse aqui, mas tendo como referência o mercado americano. É um contrato listado. Veja, soja aqui para janeiro a $21,91
a saca. E a soja para março a 22 dólares e 8 centes. A saca teve uma leve alta, mas o contrato de janeiro, repare, teve uma alta de 0,27%. E essas são as principais informações de hoje. Eu encerro por aqui mais uma edição de Mercado do Campo. Lembrando que amanhã nós voltaremos às 17 horas e 35 minutos, horário brasileiro de verão, ao vivo da B3, com mais informações para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Fique agora com Pecuária BR. Até amanhã.